Marcos, abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Quero fazer uma leitura responsiva com você, do versículo 1 ao versículo 12. Você achou aí? Glória a Deus. Dá carona para o seu irmão, se por um acaso ele não tiver a Bíblia. Eu vou ler os versículos ímpares, peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros os enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Mas os tais lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, juntos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, te entregamos essa palavra, Pai, para que por intermédio do Teu Santo Espírito, essa semente possa ser avivada em nossos corações. Fala aos nossos ouvidos, afina nossos ouvidos a Tua voz, ó Pai. Obrigado pela liberdade de culto e pelo livre acesso que temos à Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. No último domingo, domingo de Páscoa, nós trouxemos à memória os valores da Páscoa. Tratamos alguns paradigmas, refletimos sobre eles e observamos que a Santa Ceia do Senhor foi o rito que nos foi deixado como substituição para a Páscoa. Mas nós temos que trazer à memória, ao nosso coração, os valores desse momento da história da igreja, não os valores que o mundo tenta impor sobre nós. Nós falávamos que o chocolate e o coelho hoje já é um dos menores problemas da igreja. Nós entregamos o microfone na mão das crianças da igreja e cada uma disse o que era a Páscoa. Foi uma alegria muito grande no meu coração, um trabalho muito forte, bem feito. É feito na escola dominical sobre esses valores no coração de nossas crianças. Mas pastor Francisco falava uma coisa, talvez eu possa até ser repetitivo nisso, mas se nós não nos lembrarmos, nós vamos nos esquecer. Algumas coisas da igreja podem até parecer um pouco repetitivas, principalmente pelo fato de hoje vivemos um tempo de novidade. O que bomba hoje é novidade. E você vê que empresas são construídas por trás de certos ministérios para que elas possam criar novidades todos os dias. A pregação ela é montada por uma equipe de psicólogos e é distribuída e entregue no e-mail de todos os pastores daquela denominação, e aquele pastor é obrigado a pregar aquilo que, segundo os estudiosos, será uma influência no emocional, psicológico da pessoa e vai afetar o coração dela. Meu amado, a única pessoa que chega no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Nada que um psicólogo construa vai mudar a sua vida, vai chegar em algum lugar que só o Espírito Santo de Deus pode chegar. Mas nós precisamos trazer à memória o que nos dá, mesmo que isso às vezes seja uma coisa repetitiva. E quem aqui costuma olhar para fotografias? Quem? Quem faz questão de revelar fotografias ainda hoje?
Eu revelo algumas para decorar a geladeira, mas confesso para você que eu e minha esposa, nós estamos caçando, tem uns lugares na internet que você junta algum grupo de fotos, tem promoções, desconto, aí você manda e você recebe aquelas fotos reveladas. Porque se você deixar, muitas das vezes, sem querer, acontece um incidente com o seu celular, você perde um arquivo, né, perde seu HD externo que você fazia backup das fotos da sua família e aquela foto desaparece. Mas qual é o sentimento que você tem no seu coração quando você vê uma foto antiga? Quem é essa pessoa que está ali na foto? Quem sabe quem é essa pessoa? Quem é? Ah, o Eduardo era um cara competitivo. Estamos no ano de 2010, se eu não estou enganado, em um evento que teve de retiro nosso e a competição era o ovo na colher, certo? Bacana a foto, né? Não traz sentimentos ao seu coração? Quem é essa foto aí? Quando a nossa juventude foi ver a árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, enquanto ainda tinha a árvore da Bradesco Seguros, né, que foi erradicada. Essa foto é interessante. Todas as fotos que eu tenho da Gabi, a Gabi está chorando, nosso tecladista aqui, né, Gabi? Então, esse é o momento que ela tomou fôlego para chorar. Aí eu tirei a foto, eu consegui uma foto da Gabi não chorando. As outras 15 fotos que eu tinha, Patrícia, a Gabi estava chorando, tá legal? Então essa foi a melhor. Aí, é bonito, hein, Eduardo? Ó, meu pintoso, rapaz, olha isso. Hã? Ficou mais bonito? Amém, olha. E olha, quem são essas jovens moças que estão aí? Irmã Aparecida, estou vendo você ali, olha. Está se vendo lá, irmã Aparecida? Dalvinha, ó. Só pessoas bonitas, queridas, amém? Uma já não está mais entre nós, já está nos braços do Senhor, amém? E que alegria, né? Olha, quem é essa bela jovem? Quem é essa bela jovem? Ó, Sofia, nossa back vocal, olha que legal. Curtindo uma melancia no dia das crianças da escola dominical. Você tinha 6, 7 aninhos, Sofia, na época dessa foto. Márcio tá aí? Chora não, Márcio, chora não. Olha, cadê? Ela não veio hoje não, tá? Irmã Lucia está se recuperando ainda da cirurgia, né? Amém, ela fez cirurgia no quadril, né? Cirurgia séria. Então tá bom então. Aquele pudim ali estava bom. Aquele pudim na mão dela estava bom, tá? Para quem não soube na época, foi um pudim muito bom. Minha filha, a baterista, Aninha. Ah, você achou que ia escapar dessa, filha? Não. Minha querida esposa, à esquerda. Mário, o imortal, o eterno. Olha isso. No meu casamento, o Marião lá. Estudiosos informam que não temos como determinar a idade do Mário. Muitos acreditam que... Eu não sei, ele é diferente. Há quanto tempo ele tem 50 anos? Não sei, mas... No Parece Crepúsculo, há quanto tempo você tem 17 anos? Né? Há muito tempo. Olha eu aí, achando que ia passar minha vida escondendo atrás de um teclado. Mas Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, amém? E casou eu parar aqui, eu tinha sido criado desde pequeno para servir meu irmão, que ia ser o pastor da igreja, e eu estava ali, né? Mas Deus sabe o que faz, amém? Todas as coisas cooperam para o bem. Ah, você achou que eu ia escapar você dessa, irmã Yolanda? Você achou que ia escapar dessa? Essa é a irmã Yolanda, cabelo pretinho, ó. Eu acho que acabou agora, acabou? Acabou. Você lembra? São sentimentos muito gostosos que você sente quando você vê uma foto. Às vezes você vai se lembrar de detalhes que você nem estava no seu pensamento, mas uma alegria quando você olha. E recordar, isso nos traz identidade, isso nos traz pertencimento. Isso é muito importante. Quando você olha a foto da sua família, quando você pega o seu filho e bota no seu colo, conta a história. Esse era meu avô brigava, o meu avô era legal, trazia doces, trazia chocolate. Você conta a história da sua vida e o seu filho participa um pouco indiretamente dessa história e você vai sentindo aquele sentimento de pertencimento, de unidade, de família. Daqui a minhas filhas hoje, antes pequenininha no colo da mãe, hoje já toca comigo, já briga comigo, já puxa minha orelha, já debocha de mim se eu errar o sol. Eu errei o sol do teclado hoje, minha filha, te peguei, pai, você errou o solo, né? Então é gostoso isso, tem uma versão miniatura de você, discutindo com você, brigando com você, mas... E filmar também, quem filma aí? No Brasil foi um privilégio para poucos no passado, mas hoje com a tela do celular, tudo isso é muito prático. E é por isso que nós como igreja olhamos para a palavra de Deus.
olhamos para a Bíblia, porque a igreja está se esquecendo o que é ser igreja. Se o nosso evangelho fosse uma mentira, por que o mundo faz tanta força para envergonhar o nosso evangelho? Você já parou para observar isso já? Por que batem tanto nos cristãos? Por que tentam países erradicar tanto? E por que em tantos países, mesmo sendo perseguidos e mortos, muitos se escondem em cavernas para poder ler pedaços da Bíblia que são lançados dentro de garrafas? Eu acho esse trabalho evangelístico lindo. Na Coreia, é Coreia do Norte, né? Que não pode, né? Eles jogam garrafas com textos da Bíblia e a igreja se reúne de forma clandestina e cada irmão ficou responsável por decorar uma página da Bíblia. Olha que coisa! E quando o pastor chama a igreja, fala a passagem, o irmão que decorou aquela passagem vai ler aquela página inteira. Louvado seja Deus! Essa palavra ela é muito forte para poder vencer autoridades e o mundo que luta contra ela. Comediantes tentam diminuir a igreja com piadas de mau gosto. Uma emissora famosa, constantemente, toda oportunidade que tem, as novelas estão ficando horríveis, cada vez piores, perderam todo o talento, já não existe mais talento nenhum, eles inventam umas histórias que não existem, né? E uma mulher agora, em final de carreira, uma artista global, resolveu falar mal da igreja também, uma mulher mal amada, mal resolvida, já no final de carreira já, resolveu falar mal da igreja também. Por quê? Porque essa palavra é viva. Ninguém luta contra uma coisa morta. Ninguém se levanta contra algo que não tem vida. Então a palavra de Deus é tão poderosa que ela precisa de pessoas usadas por Satanás, agentes do diabo, para lutar contra ela. Mas nós, como igreja, estamos sendo influenciados pela desconstrução que o mundo faz da palavra de Deus. Nós estamos sendo influenciados e estamos esquecendo qual é a base da igreja. Eu anotei alguns tópicos aqui. Estamos esquecendo o que é um culto público. O culto público, na sua forma cristã, se tornou entediante. Não quero novidades, quero brilho. Estamos esquecendo a importância da leitura da palavra de Deus. Muitas pessoas vão para a internet, fui enganado pelo pastor. Meu amado, quando você lê a Bíblia, pastor nenhum te engana. Porque na hora que ele falar alguma coisa fora, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai te mostrar que o Espírito está nele, não é o Espírito de Deus, e você preserva a sua fé. Pastor, Deus te abençoe, sem briga, sem tumulto, mas eu estou me mudando para outra igreja, amo você, fica no meu coração, e você segue a sua vida. E o reino de Deus continua sendo abençoado. Não é para ir para a internet, fazer barraco, não. Quem gosta disso é o diabo. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele gosta de guerra, gosta de confusão. A igreja procura a paz. Então por que tem tanta guerra na internet, tanto vídeo de alguém brigando com o outro? Será que eles leem a mesma Bíblia que eu e você lemos? Que eu preciso ter zelo, cuidado com essa palavra, com o irmão que está do meu lado, que eu não posso chamar meu irmão nem de tolo. Olha, estamos esquecendo os benefícios da oração. Estamos esquecendo que sem santidade não veremos a Deus. Eu tenho visto irmãos que muitas vezes seguem uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Por mais que eu tente chamar a razão com carinho e amor, entendem que o importante é a sua felicidade e não viver segundo essa palavra. O que vale ser feliz e passar a eternidade no inferno? Porque a minha carne gosta de muitas coisas para fazer ela feliz. Uma delas é o pezinho para o alto agora, dormindo até mais tarde. Sabia disso? A nossa carne gosta muito disso. Descanso, lazer. Só que alegrei-me, vamos à casa do meu Pai. Quem tem o Espírito Santo de Deus se alegra na comunhão dos santos. É natural. Eu costumo dizer, se eu faço força para uma pessoa estar na igreja, me perdoa, essa pessoa nunca foi convertida. Eu amo estar com aquele que compartilha a mesma fé do que eu. Estamos esquecendo que se eu não amar o meu irmão, eu falo para o seu irmão, você tem que me amar. Fala para ele, tem que me amar. Não, você não pode questionar isso. Tem que me amar. Amém? Então, estamos esquecendo que Deus abomina a fofoca. Fuxico Gospel, né, que o diga, um canal de fofoca na internet. Eu nunca pensei que a igreja ia chegar no ponto tão baixo. Misericórdia. E estamos esquecendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Pai. Não estamos mais valorizando a comunhão dos santos, a não ser que tenham um bom entretenimento na igreja. Estamos esquecendo do reino de Deus em primeiro lugar. Estamos esquecendo, negue-se a si mesmo. A igreja não é sobre minha vontade, mas é sobre a vontade de Deus. É para a peça agora? Vocês estão indo? É a peça? Beleza, tem o ensaio da peça. Deus abençoe vocês. Mas pastor, eu sei de tudo isso. Que bom para você.
Mas estamos vivendo tudo isso? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 16. É o único texto que eu vou usar hoje. Nem botei data show ele não. Tito 1, verso 16. Um texto que a irmã Yolanda usou na quarta-feira, que é muito propício para esse momento nosso. Tito 1, 16. Bem pequenininho. Tito, capítulo 1, verso 16. Mas deixa marcadinho aí o nosso texto base, que já vou voltar para ele. Mas é o único texto que a gente vai ler de apoio hoje. Achou aí? Olha que interessante, que conhecer é diferente de praticar. Tito 1, 16. Diz assim, leia comigo. Afirmam, mas o negam por meio do que? É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer. Então, a pior coisa que existe, isso que eu levo muito a sério isso, e quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e a contrariar, conhecer a palavra de Deus e viver longe dela, é pior do que uma pessoa que não conhece essa palavra. Então, nós que estamos aqui temos que entender, eu não deixo de pecar porque eu sou bonzinho, eu não faço, porque às vezes quando a pessoa me faz mal, eu tenho vontade de dar um chute na canela daquela pessoa, amém? Se a pessoa me faz mal, me ofende, eu não quero, mas eu não vivo pela minha vontade, eu não vivo pelo meu coração, eu vivo pela vontade de Deus, para que Deus seja glorificado através da minha vida, pelo meu testemunho, amém? Então o pastor John, que é o filho do bispo nosso primário, ele pregou para nós essa semana no Presbitério Nacional, e ele trouxe uma palavra, um testemunho muito interessante. Chegou um casal na igreja, e na nossa matriz tem aquela cruz bonitona, gigante lá, com uma série de simbologias focadas no cristianismo, muito bem detalhado, e o casal achou legal, e o casal sentou em gabinete, quando todo casal novo é acompanhado pelo pastor, ele perguntando, eu gostei da simbologia, o louvor é bom, aqui é a igreja bíblica, que bom, gostei disso, eu sinto a presença de Deus, mas está faltando alguma coisa, pastor. Aí, ironicamente, perguntou, seria por um acaso um painel de LED atrás e as luzes apagadas? Aí o casal riu sem graça, porque a igreja deixou de ser a palavra de Deus e passou a ser o espetáculo que eu sou capaz de proporcionar para você durante 1h30 de culto. Esse é o retrato da igreja brasileira. São as igrejas que mais possuem escândalos. Mas, hoje em dia, o interessante é apagar a luz, ficarmos no escurinho e vamos usar um teclado Nord. Eu não quero dizer que um dia não vai ter um Nord, não. Se Deus me abençoar, eu quero ter um Nord. É aquele teclado vermelho, aquelas escalas interessantes, e existe um estudo para poder mexer com o seu emocional, e assim, com luzes, uma equipe, profissionais contratados, uma empresa de suporte por trás, empresas que tentam contratar a nossa igreja várias vezes. Pastor, vamos fazer a sua igreja bombar na internet. Eu falei, quem bomba é o Espírito Santo de Deus. Quem bomba é a palavra de Deus. Não, pastor, temos preços facilitados para o senhor. Eu falei, não. Se a igreja, eu entenda bem, a igreja na Europa sumiu, todo mundo sabe disso, né? Se a igreja no Brasil sumir, eu vou voltar para a minha vida como técnico de informática e vou seguir Jesus Cristo do jeito que a palavra manda. Mas eu não vou me curvar ao modismo desse século, porque estão tirando Cristo e o seu poder do centro do culto. Confiam mais na eficácia, na estratégia do culto, do que no poder do agir de Deus, que transforma o coração das pessoas. Então a pessoa volta para sua casa, após escutar que ele é maravilhoso, que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas não entende o comprometimento que existe por parte do cristão. E quando o diabo vem, e a luta vem, porque no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a novidade não vai estar lá com você. A nova música da moda não vai estar com você lá. Quem precisa estar com você no meio da adversidade é o Espírito Santo de Deus, o Consolador que nos foi enviado. Jesus precisou morrer na cruz por mim e por você, para que fosse enviado o Espírito Santo de Deus. E é Ele que muda a vida. Não é uma boa piada, nem boas piadas eu tenho. Eu tenho momentos engraçados da minha vida, eu compartilho com você, mas nem uma boa piada para contar eu tenho para você.
O que eu tenho para dizer para você são as boas novas desse evangelho. Cristo veio, Cristo morreu, ressuscitou, vivo está e voltará para buscar a sua igreja. Isso é tão antigo, mas é fato. É hoje, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus passou-se 2 dias, desde o assunto que ele foi assunto aos céus. Passaram apenas 2 dias. Então eu preciso entender, a minha identidade com a igreja está baseado na palavra de Deus, e não nos ritos que nós vamos criar para entreter você durante 1h30 de culto. Então volte para o texto base, por gentileza. Vamos entender quem é cada personagem desse momento da palavra que nós estamos lendo. Porque a história do povo de Deus, ela é de um Deus que te ama. Fala para o seu irmão, Deus te ama. Nós contamos as histórias para os nossos filhos para que essas histórias continuem no coração deles quando você fala da sua família. E nós repetimos essas histórias ao chegar à mesa do Senhor para lembrar, tem um Deus que morreu por mim, sacrificou, pagou um alto preço para que eu não vivesse na morte eterna, para que meus pecados fossem perdoados e a sua graça fosse derramada sobre nós. Então, no tempo da colheita, versículo 2, mandou o servo para que ele recebesse os lavradores, ele havia arrendado aquele local, a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, o espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, bateram na cabeça e dele insultaram. Mandou ainda outro servo e eles o mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Verdadeira carnificina. Restava-lhes ainda seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando, o meu filho, eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, esse é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarraram o filho, e o mataram, e o lançaram fora da vinha. Precisamos entender algumas verdades aqui, para que você entenda cada personagem desse texto. Quem é o dono da vinha? Ui, igreja boa. Quem é a vinha? Na ocasião desse texto, o povo de Israel, que foi profetizado em Isaías capítulo 5, mas é a igreja. Quem são os lavradores? Os líderes religiosos, sacerdotes, escribas, anciãos. No caso hoje, os pastores. Quem são os servos? Os profetas enviados por Deus, que a sua maioria foram mortos pelo povo judeu. Elias chega, Senhor, mataram todos os seus profetas, só sobrou? O próprio Elias fala isso, depois que que manda descer fogo lá e destrói os profetas de Baal e depois corre fugido, porque Jezabel falou que ia matar ele, mas não matou, ele foi arrebatado. Que coisa maravilhosa. E quem é o filho amado? E é isso que os falsos profetas estão fazendo com a igreja hoje, estão matando a mensagem do Filho de Deus. Estão criando um evangelho à sua própria imagem, um evangelho de conveniência, que conta mentiras como minha família, meu primeiro ministério, é uma mentira que existe. Quem é minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos? Os que fazem a vontade de Deus. Só que se eu pregar isso, que antipatia, que careta, eu gosto da novidade, e a novidade fala que eu, ao ponto, já falei isso em outras pregações passadas, pessoas dizerem, Deus me fez um pouco menor do que ele. Está na palavra de Deus isso? Aí sabe o que a influência falou? Então eu sou um semideus. Eu sirvo para me servir também. Eu posso me servir. Depois de termos feito tudo, sois... Só que essa passagem não cola, dizer que eu sou servo inútil? Ai que feio, pastor. Nem cola isso. Mas a sua Bíblia tem que ser vivida de Gênesis a Apocalipse. Eu não posso arrancar isso daqui para agradar você. Poderia arrebatar multidões, falando apenas aquilo que é gostoso de se ouvir. Mas eu quero que você seja salvo. Eu não quero entreter durante você durante 1h30 de culto. Então Deus, o dono da vinha, entregou a palavra ao seu povo. E esperava em troca disso, frutos de justiça e fidelidade. E como resposta do seu povo, o que ele escutou do povo de Deus? Vamos trazer agora um pouco para Israel, étnico, daquele povo. O que eles disseram? Queremos um rei como as outras nações. E eles mesmos chegam, não foi a você que rejeitaram não, foi a mim. Então o povo diz, não, queremos ser como as outras nações, queremos matar os seus profetas, matar os enviados de Deus, e se for necessário que o Filho fosse enviado, para que eu e você fôssemos salvos.
E a partir daí, não era mais um Israel étnico, mas era que todo aquele que o receber seria feito filho de Deus. Quem recebeu Jesus na sua vida, diga amém. Se você não recebeu, meu amado, no final do culto aqui, procure o seu pastor, mas não deixe. O dia do Senhor se chama... Oi. Versículo 9. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha aos outros? Sim. Antes, a vinha era algo exclusivo do povo judeu. Agora, o evangelho é para todos os que creem em o seu nome. Viu para o que era seu, os seus não receberam. Agora, essa palavra é entregue para mim e para você. Só que sabe uma coisa interessante? O mundo quer bênçãos. O mundo quer paz, justiça, segurança e riqueza. Mas querem matar o autor de todas essas bênçãos por meio do seu escárnio e do seu deboche. E é por isso que o mundo hoje tem guerras, mortes, doenças. E por mais que eles tenham recebido 129 milhões, 80 milhões em sua conta bancária, eles ainda não estão satisfeitos. Querem mais. Querem mais. Querem mais milhões. Cada vez mais. Nunca estão satisfeitos. Querem cada vez mais, enquanto o povo sofre, morre, adoece, por falta de suprimentos médicos e outras coisas que nós vemos aqui ao nosso lado nesse hospital. E eles estão nos seus carros de luxo, rindo, debochando entre eles. Mas eu creio, tem um lugar muito especial para cada um deles no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa justiça não é aqui. O nosso Deus é o nosso justificador. Então, por mais que eles roubem, eles nunca estão satisfeitos, porque eles negam o Criador, e a única coisa que satisfaz é Cristo. O único, a única, você vai procurar carros de luxo, dinheiro, drogas, bebidas, mulheres, mas a única, inclusive agora os escândalos estão vindo, orgias, festas, e eles estão desesperados, tentando sumir com todas as provas, dizendo que até a Polícia Federal está errada agora. Olha a ousadia. Eles querem dizer, que horrível que vocês estão fazendo, mandando pessoas embora, demitindo, para assumir com os crimes. Mas nunca serão satisfeitos. São servos de Mamon, são servos de Satanás. Versículo 10, para encerrarmos. Vocês ainda não leram esse trecho na Escritura? Nós estamos fazendo referência agora ao Salmo de número 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Quem sabe que é uma pedra angular, levanta a mão. Gente, vocês leram umas 10 vezes na sua vida isso já. Não deu vontade de dar um Google, não? Para ver o que é uma pedrinha angular? Vamos lá. Na construção do passado, essa pedra feia, judiada, pegavam uma pedra mais forte, talhavam ela, para ela ser a referência das paredes da construção. Então, eu anotei para você, leia para mim. É o primeiro... Ai, que soninho. Pregação deve estar horrível hoje, né, Pedro? Entendeu? Ou também, na outra situação também, que essa... Eu botei uma foto mais bonitinha para você ver assim, né? Mas ela também funciona assim. Já viu quando você faz aqueles arcos no arco romano? É arco romano, né, Eduardo? Chama arco romano, se não me engano. Então você coloca essa pedra no centro para fixar a construção do arco. Então ela se chama pedra angular. Então, são esses dois termos que nós usamos na igreja hoje em dia para explicar o que é isso. Então, vou dizer uma coisa para você. Igreja bem definida, alinhada, estabilizada e reta com essa palavra é a igreja que o Cristo está no centro dela. Não o cantor, não o espetáculo. A palavra de Deus. Ah, pastor, é entediante. Sim, porque a minha carne que para nada presta, ela acha a leitura algo... Ainda mais na cultura brasileira, onde a educação de a leitura é colocada a chinelo, né? O jovem passa de ano reprovado 3 matérias, ainda ganha um salário mínimo e sai rindo na internet fazendo vídeo. Levei vantagem. Esse é o retrato da educação. Eu estava pregando para os homens ontem. Vamos contrariar o QI do Brasil. Vamos contrariar a mentalidade medíocre da nossa sociedade e sermos leitores assíduos da palavra de Deus. Estudar, crescer cada vez mais, evoluir a nossa mente, para não sermos condicionados pela influência da nossa cultura, do nosso governo. Cristão de verdade, não o cristão que se convenceu que é cristão. Cristão de verdade anda definido, alinhado, estabilizado e reto por causa dessa palavra.
E é por isso que todos os dias você tem que abrir essa palavra para não se esquecer o que você precisa fazer para andar nos caminhos do Senhor. E no dia da volta do nosso Deus, poder escutar a frase, que eu acho que é a frase que todo cristão anseia: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Não estamos aqui para ganhar coisas. Eu creio que Deus pode me abençoar. Deus tem te abençoado. A Bíblia fala, tendo que comer o que vestir, e está todo mundo comendo bem. A cara redonda aqui do pastor, né? Fazendo dieta, academia, correndo igual desesperado para emagrecer, todo mundo bem. Jorginho fez bobó de camarão, né, Jorginho? Me chamou para comer hoje. Que tristeza, Jorginho. Estou de dieta, Jorginho. Faz isso não. Me convida para comer uma alface ou brócolis, uma cenoura. Não, não quer só. Deus tem nos feito muito bem, mas o diabo tem colocado em nosso coração insatisfação. Queremos sempre novidade, queremos sempre o carro mais novo, queremos sempre o celular mais novo, queremos... Amém. Se Deus tem te dado condição, ok. Mas a sua vida não é sobre isso. Daqui a 5... Vamos fazer uma brincadeira aqui. Daqui a 70 anos, quem vai estar morando na sua casa? O seu carro vai existir daqui a 70 anos? O seu celular vai existir daqui a 70 anos? Daqui a 70 anos, os meus xodós, os meus instrumentos, nenhum deles vão estar aqui. O mais velho tem 26 anos de idade. Eu levei 1 ano para achar as peças dele para ressuscitar, de tão velho que aquele teclado é. Então, tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Mas essa palavra não. Estão fazendo de tudo e não conseguem, porque ela é viva e eficaz e é o que vai te levar para o céu. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Graças te damos, Senhor Jesus Todo-Poderoso.